Lá no CPC 03 ainda fala, tem algumas definições importantes, que é o quê? São as definições ali, a grosso modo, de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento. Isso aqui você tem que ter uma noção geral antes da gente aprofundar o que é cada item. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade. E outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Então vejam, as atividades operacionais são as atividades principais geradoras de receita da entidade. Venda de mercadoria, pagamento de empregado, né? Tributos, quando você está pagando tributos, é operacional, pagamento de aluguel, recebimento lá de vendas que você fez a prazo. Todos esses valores que estão entrando e saindo do caixa, que são ligados às principais atividades da empresa, eles são chamados de fluxos operacional. Então, fluxo operacional, as atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da empresa. Ponto. Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, galera, o que você precisa saber aqui basicamente é o seguinte: fluxo de investimento geralmente está ligado, na sua prova, vai aparecer como fluxo de investimento, compra de ativo imobilizado, venda de ativo imobilizado, venda de ativo não circulante de investimento, de ações, etc. e tal, beleza? Esses são os fluxos de investimento. E você tem também as atividades de financiamento. Atividades de financiamento, segundo o CPC 03, são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. Então, pessoal, atividades de financiamento, as principais que vão aparecer na sua prova, são os empréstimos que você obteve com instituições financeiras. Esses empréstimos, quando eles entram no caixa, eles compõem lá o fluxo de financiamento. São aquelas atividades que estão financiando a empresa. O outro exemplo mais clássico que vai aparecer na sua prova de uma atividade de financiamento é a integralização do capital social em dinheiro, beleza? Então, repetindo, o fluxo de financiamento é aquela atividade que resulta na mudança e na composição do capital próprio e do capital de terceiros da entidade. Muito importante que vocês entendam isso. Seguindo, então. A DFC começando a falar melhor da DFC. A DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, ela pode ser feita por dois métodos. Vocês sabem quais são esses métodos? Os métodos são o método direto e o método indireto. Beleza. A diferença entre ambas, entre os métodos, é somente no fluxo operacional. Vejam, é somente no fluxo operacional. O fluxo de investimento
e o fluxo de financiamento eles são iguais nos dois métodos. E você precisa começar a entender também, olha, já estamos falando de DFC, galera. Desde o começo já estamos falando. É um processo lento de aprendizado. Você precisa começar a entender também que o fluxo operacional, a diferença basicamente é a seguinte. O fluxo operacional no método indireto, ele começa do lucro líquido do exercício e você vai fazendo os ajustes necessários. Enquanto que no método direto, você vai achar o fluxo operacional através dos pagamentos e dos recebimentos. Tudo perfeito até agora, galera? Respondam. Ok. Ok. Entendeu isso aqui? Já é meio caminho andado para você começar a resolver as questões mais casca-grossas. Beleza. Vamos lá. Então, olha só uma questão que caiu no exame de suficiência. Você já tem em mente o que é atividade operacional, de investimento e de financiamento. E aí, essa questãozinha que caiu no exame do CFC, você já consegue matar. Veja, uma sociedade empresária comercial apresentou os seguintes dados para a elaboração do DFC relativa ao ano de 2016. Entradas de caixa, saídas de caixa. E aí, vem lá e fala, o saldo de caixa equivalente de caixa era de 12.831 de 12 de 2015. Considerando-se apenas as informações apresentadas, de acordo com o CPC 03, fluxo de caixa, é correto afirmar que, então quer saber qual é o caixa em todos os tipos de atividade. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Bom, como isso aqui já fala os recebimentos e os pagamentos, eu pergunto a vocês, esse método que foi apresentado na questão, ele é o método direto ou é o método indireto, pessoal? Como você tem aqui os pagamentos e os recebimentos, esse método é o método direto. Então vamos fazer uma separação dos três fluxos. Fluxo das atividades operacionais, fluxo das atividades de investimento e fluxo das atividades de financiamento. Show? Agora vamos lá. Eu vou falar e vocês falam aí. Eu vou falar 1 e vocês falam. Classificação é tal. 2, 1. Recebimento por vendas de mercadoria à vista. Qual é o fluxo? Recebimento por vendas de mercadoria à vista. Isso aí é fluxo operacional. Entrou dinheiro no caixa. Então, 120 mil. Dois, recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado. Então, o 2 é o que, galera? O 2, recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado, é fluxo de investimento.
Então, como você recebeu, está entrando dinheiro no caixa, você soma. 3. Recebimento por integralização de capital social. Então, olha lá, o fluxo de financiamento, ele altera o tamanho e a composição do capital. Recebimento por integralização de capital é o que nós falamos, é o fluxo de financiamento. Beleza. Agora, saídas de caixa. Saídas de caixa. Pagamento a fornecedores por compras de mercadoria. 4. Isso aí é o quê? Ora, isso é fluxo operacional, porque é a principal atividade geradora de caixa da empresa. Só que é positivo ou negativo? Ora, aqui é negativo, né? Cinco, pagamento de despesas administrativas. Então vejam, 5, pagamento de despesas administrativas. Despesas administrativas é o que? Ora, é relacionado às principais atividades também. Portanto, operacional. R$16.000. Ok. 6. Pagamento por aquisição de veículo para uso. Você adquiriu um veículo para uso. Veículo ativo imobilizado. Ativo imobilizado, portanto, é um fluxo de investimento. Pagamento do valor principal de empréstimo bancário. Esse é o 7. Pagamento do valor principal de empréstimo bancário. Como você está pagando o empréstimo, eu falei que empréstimo é fluxo de financiamento. Então, aqui, pagamento de empréstimo. R$120.000. Beleza, fizemos aqui o nosso fluxo de caixa perfeitamente. Agora é só você fazer aqui os saldos. O fluxo de caixa operacional vai ser quanto? Entrou 120.000 e saiu 106.000. Portanto, você tem um caixa de 14.000. Esse caixa é um caixa gerado ou é um caixa consumido, pessoal? Esse caixa de 14.000, ele é um caixa gerado. Fluxo de investimento, você tem aqui um saldo negativo de 22.000. Esse saldo é um saldo gerado ou consumido? Ora, aqui nesse caso ele foi consumido, porque é negativo. E o de financiamento, você tem aqui um saldo de 20.000. Como é positivo, esse caixa ele é gerado. Então vamos lá. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14.000? É, gabarito. O caixa líquido gerado pela atividade de investimento é 68? Errado.
O caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento é 120? Errado. O caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de 12? Não, é o caixa gerado, né? Você gerou 12. Você gerou 34, consumiu 22, então é um caixa gerado. Beleza? Então, seguindo o nosso barco. Olha lá, mais uma questãozinha que você já tem condições plenas de resolver. É o seguinte: CESP Analista Contabilidade TRE Pernambuco 2017 diz o seguinte: considerando a demonstração dos fluxos de caixa apresenta informações relevantes sobre a capacidade das entidades na geração de caixa, assinale a opção correta. Compõe o fluxo de caixa das atividades de investimentos os recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários e comissões, que não entram na apuração do lucro líquido da entidade. Beleza. O valor da venda de ativos de longo prazo não incluídos nos equivalentes de caixa deve ser classificado na DFC como fluxo das atividades de investimento. Então, pessoal, veja bem, se você tem ativo imobilizado, intangível e investimentos, isso aqui está relacionado a que fluxo nós falamos? Ora, isso aqui é fluxo de investimento. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos continuar, depois a gente volta para A. O fluxo de caixa de uma entidade é representado pelo cálculo das entradas de caixa ou equivalente de caixa em determinado espaço de tempo. Galera, qual é o erro dessa assertiva, então? Alguém sabe me dizer? O erro dessa alternativa é que o fluxo de caixa de uma entidade ele é representado pelo cálculo das entradas e pelo cálculo das saídas. Então tá errado. Letra D. Uma entidade comercial tendo adquirido mercadorias para revenda no valor de R$80 mil, pagando 50% no ato, deverá registrar na DFC uma atividade de financiamento que consumiu caixa no valor de R$40 mil. Pessoal, compra de mercadorias está relacionado com que fluxo? Compra de mercadorias está relacionado com o fluxo operacional. E não financiamento. Letra E. Lembrem que operacional são as principais atividades geradoras lá de receita da empresa. Letra E. Caso uma sociedade empresária tenha sido constituída com capital de 200 mil, dos quais 100 mil tenham sido integralizados em dinheiro e 60 mil em terrenos, com o saldo restante em capital a integralizar, a DFC deverá apresentar atividades de financiamento que geraram caixa no valor de R$140 mil. Pessoal, nesse caso, a DFC ela só conta o que entrou em caixa. Isso tem que ficar muito claro para você. A DFC ela só registra aquilo que entrou em caixa. Quanto dos 200 mil foi integralizado em dinheiro? Ora, desses 200 mil que foi integralizado em dinheiro, que foi integralizado, somente 100 mil foram em dinheiro. Então, 60 mil em terrenos
Pessoal, 60 mil em terreno. Afeta o caixa, sim ou não? Não afeta o caixa. E os 40 mil a integralizar, afeta o caixa? Ora, não afeta o caixa. O que vai afetar o caixa aqui, a DFC, portanto, são os 100 mil em dinheiro. E integralização de capital faz parte de qual fluxo? Integralização de capital faz parte do fluxo de financiamento. Portanto, voltando ao nosso gabarito sem sombra de dúvidas, é a letra B. E qual é a incorreção da alternativa A? A alternativa A foi um pouco mais específica, mas esses recebimentos de royalties, honorários, comissões, isso aí é fluxo operacional. Por quê? Porque está relacionado às principais atividades da empresa. Beleza, pessoal? Todo mundo entendendo até aqui? Todo mundo entendendo? Sim ou não? Respondam! Vamos que vamos, vamos tocar o nosso barco. Olha lá. Mais uma, hein? Agora da ESAF, hein? Agora o bicho pega ou não? Vamos ver. Em relação à DFC, é correto afirmar que letra A não é uma demonstração obrigatória. Putz, e agora? A gente já viu, galera. Artigo 1764. É obrigatório para as abertas e para as fechadas com um PL maior ou igual a 2 milhões. Divide-se obrigatoriamente em 2 fluxos, está certo ou está errado, galera? Ora, está errado. São quantos fluxos? São 3 fluxos. E não é o fluxo do baile funk, hein, galera? É o fluxo da DFC. Vamos lá, deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Beleza. Esta deve refletir todas as despesas incorridas pela empresa, a exemplo das variações cambiais passivas. Galera, a DFC, ela é evidenciada pelo regime de competência ou pelo regime de caixa? Respondam. A DFC é pelo regime de caixa. E vocês concordam que a contabilidade, segundo a Lei 6.404, segundo o CPC 03, a contabilidade ela é feita pelo regime de competência? E a DRE, ela tem todas as receitas e despesas? Sejam elas pagas, recebidas ou não. Então, essa é a DRE. Só que o fluxo de caixa, ele só vai apresentar as despesas e as receitas pagas e recebidas. A DFC é a única demonstração que é pelo regime de caixa. Portanto, você teve uma variação cambial passiva, você teve uma variação. Ó, meu dólar, ele valia tanto, ou tinha um contrato que valia tanto, agora vale tanto. Você teve uma variação cambial, não necessariamente isso se traduz em ingresso no caixa. Então,
a DFC ela não reflete todas as despesas incorridas pela empresa, somente as pagas e as recebidas. D. O pagamento de um empréstimo para aquisição de maquinário é uma atividade de financiamento. Então, pessoal, veja bem. Olha só. Aqui o que você tem? Você está pagando um empréstimo que foi utilizado para a aquisição de um maquinário. Mas o que importa é para que o seu dinheiro está saindo. O seu dinheiro, ele está saindo da entidade para pagar o maquinário ou para pagar o empréstimo? Respondam. Ora, o seu dinheiro, ele está saindo do caixa equivalente de caixa para pagar o quê? Para pagar o empréstimo. E nós falamos que empréstimo está relacionado a que fluxo? Fluxo de financiamento. Portanto, a letra D é o nosso gabarito. Letra E. A venda de um maquinário obsoleto é uma atividade operacional. Pessoal, venda de máquinas é que tipo de atividade? Ora, máquina é atividade de investimento. Não é mesmo? Putz, vocês estão muito craque. Estou gostando de ver. Bom, agora sim. Já vimos que não é um bicho de 7 cabeças, essa é a questão mais recente da ESAF de DFC. Vocês já viram que é possível sim resolver essas questões e nós não falamos quase nada ainda de DFC e vocês já são mestres da DFC.